Bactérias promotoras de crescimento de plantas é o tema de hoje do PlantCast. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo, meu nome é Carla Vilaça, sou consultora de desenvolvimento técnico da ICL e para falar sobre este assunto, nossa convidada é a professora, pesquisadora e fundadora da Microgene, doutora Manuela Nóbrega Dourado Ribeiro. Muito obrigada, Manu, por ter aceito o convite para participar do PlantCast. Estamos muito felizes que você está aqui conosco hoje para falar sobre esse assunto tão importante que são as bactérias promotoras de crescimento de plantas. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E para mim é sempre um prazer falar do que eu trabalhei, né, a vida toda, que é a parte de promoção de crescimento por bactérias. Muito obrigada, Manu, e participa com a gente também hoje dessa conversa, desse bate-papo, a Ana Flávia, que faz parte do time da ICL. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Carla. Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, a mais um PlantCast da ICL. Muito feliz em estar aqui hoje com a Carla, com a professora Manuela, para a gente explorar um assunto tão importante que são as bactérias no agro e os benefícios que a gente tem em promoção de crescimento. Então, vamos começar. A nossa primeira pergunta, Manu, para você, a gente gostaria que você nos explicasse, né, qual a importância das bactérias promotoras de crescimento para a produção de alimentos, né? Qual a importância desses micro-organismos para aumentar a produtividade e para aumentar a qualidade do alimento que é produzido? Legal. É uma pergunta bem ampla, né? Mas é super importante. Na verdade, é importante, antes de começar a falar das técnicas, das funções dessas bactérias, eu acho que é legal ressaltar que a gente tem 1 bilhão de bactérias no solo, né? Então, se a gente pegar ali 1 grama de solo e contar o número de células, a gente tem 10 a nona células de bactéria. E essas células estão desempenhando diferentes papéis, diferentes funções ali. Seja de promoção de crescimento, seja um patógeno, seja de controlar algum fungo que pode ser patógeno. Então, a gente tem todo um microbioma que já existe na natureza. O que a gente faz? A gente tenta entender essas relações que ocorrem na natureza e usar ela a nosso favor, né? Essa aqui promove crescimento? Vamos aplicar ela na planta, ver se ela realmente promove crescimento. Essa aqui controla o fungo, vamos aplicar ela para ver se ela controla o fungo. Mas já existe um microbioma, né, no solo, na planta, na gente. Tem alguns livros, né, falando que a gente é mais células de micro-organismos do que células de humanas. E na planta é a mesma coisa. O professor João Lúcio sempre falou, olha, eu estou olhando essa planta aqui, eu estou vendo muito mais células microbianas do que células de planta. E eles estão desempenhando a função ali. A maioria é uma função benéfica, que ajuda a planta a crescer. E a gente, antigamente, a gente sempre, quando falava de micro-organismo, a gente sempre pensava nos micro-organismos que causavam doença, nos maléficos. E não, a maioria é benéfico. E hoje, agora, 2025, a gente está tentando entender um pouquinho como que funcionam essas relações, né? Então, tem um mundo a se explorar. A gente já tem aí alguns produtos biológicos, alguns bioinsumos no mercado, já sendo amplamente utilizados, mas são poucas espécies ainda, frente à diversidade que a gente tem. Bom demais, professora. Eu peguei o gancho aqui da sua fala, muito interessante, que o ponto alto é a gente entender as relações entre os micro-organismos, né? E como a gente consegue aplicar isso no meio, entender realmente a interação entre eles, não só entre a microbiota, mas microbiota e planta, e a gente conseguir modular isso e trazer como pensando em benefícios para a agricultura, né? O que a gente pode agregar em produtividade. Então, conta para a gente um pouco, né, da história, dos estudos em micro-organismos e como isso começou, né? Como que a gente
começou a olhar diferente para a microbiota e trazer isso realmente para agregar na agricultura? O microbioma, né, o estudo de microbiomas, tem aumentado quando a gente consegue acessar esse microbioma. Então, com os métodos de sequenciamento, a gente consegue entender melhor quem são os micro-organismos que estão ali, porque a gente nem sabe quantos são cultiváveis. Estima-se que é 1% que a gente consegue colocar numa plaquinha de Petri e cultivar. Tem 99% que a gente a gente só tem a sequência genética, a gente não tem o micro-organismo em si, né? Então, com o advento do sequenciamento, a gente conseguiu aumentar esses estudos. Mas, quando a gente fala de produtos biológicos, a gente pensa que é algo recente, né? Aí já tinham me perguntado isso, eu falei, deixa eu pesquisar. Aí eu vi que existia um relato que na China, 300 anos antes de Cristo, já existiam, eles já usavam formigas para controlar algumas pragas em plantação de citros. Então, é antigo, né? Na natureza isso já ocorre há muitos, muitos e muitos anos. A gente só está entendendo um pouco melhor a natureza e copiando a natureza. Mas, por exemplo, quando a gente fala de biológicos, a gente às vezes esquece dos inoculantes. Os inoculantes são biológicos também, né? Então, Rhizobium, a inoculação de Rhizobium, Bradyrhizobium, agora Azospirillum em soja, começou lá na década de 70. Então, tem pelo menos 50 anos aí. Então, nessa época também, em 80, 90, começou a se utilizar baculovírus para lagarta, que a gente utiliza até hoje, né? Que é uma ferramenta muito eficiente para controle de lagarta, entre outras. Então, não é algo tão recente. Eu acho que o que é recente dos bioinsumos, que agora está tendo a lei de regulamentação e tudo mais, o que é recente é esse aumento do uso e a regulamentação para a gente conseguir obter produtos de qualidade. Porque antes se fazia um produto, não se garantia a qualidade ali do produto, né? Você fazia um produto, às vezes, sem os mínimos cuidados de qualidade e era utilizado porque era o que se tinha naquela época. Hoje não, né? Hoje a gente tem biofábricas, a gente já tem toda uma legislação de controle de qualidade que ainda está sendo aprimorada, mas a Embrapa, eles estão bem ativos em elaborar protocolos universais para a gente conseguir ter esses controles de qualidade. Acho que para inoculantes já está mais avançado, mas está se fazendo também para fungos, então patogênicos, para todos os produtos biológicos que existem aí na agricultura. Sim, isso é muito bom, né, Manu? A gente vê esse movimento, né, do mercado e dos órgãos, né, das instituições de pesquisa para regulamentar, porque é importante que o produto que chega, né, à fazenda, venha com qualidade e que de fato vai ter o efeito, né, nas plantas que o produtor espera. E falando sobre esse efeito dos micro-organismos, Manu, eu queria que você nos explicasse quais são as possibilidades de uso que nós temos com as bactérias promotoras de crescimento. Por exemplo, eu posso utilizar o micro-organismo em si, eu posso utilizar algum metabólito que ele produziu, né? Quais são as oportunidades que a gente tem de uso desses micro-organismos? Quando a gente fala de biológico, tem várias classes, né? Então, tem duas grandes classes: os promotores de crescimento, inoculantes, e os agentes de biocontrole. Só que agora está tendo também os biofertilizantes, condicionadores de solo, bioestimulantes, tem várias subclasses aí. Mas, de maneira geral, a gente pode sim utilizar as bactérias como multifunção, né? Então, a mesma bactéria pode ter uma função de controlar um fungo fitopatogênico e pode ter uma função de promover o crescimento da planta. Então, está difícil essas classificações, eles estão discutindo como que porque o registro de promotor de crescimento é diferente do registro de agente de controle biológico. Você precisa de mais ensaios no agente de controle biológico. Mas às vezes ela não tem caixinhas, né? Ela desempenha as mesmas funções.
E aí está surgindo mais coisas. Então, tem os metabólitos, tem RNA de interferência, tem bactérias editadas. Então, está vindo aí um monte de novas tecnologias e a legislação vai ter que correr atrás dessas novas, para regulamentar essas novas tecnologias, né? A gente pode falar um pouquinho delas. Mas tem se falado muito, muito, muito de metabólitos. Só para definir, né? O que são esses metabólitos? Metabólitos, por exemplo, um bacillus, uma bactéria, normalmente ela precisa produzir metabólitos para viver. Então tem o metabolismo primário, que ela utiliza para o crescimento, para a divisão celular, e tem o metabolismo secundário, que normalmente ela pode produzir um fungicida para matar o fungo, por exemplo. Então, em vez de você utilizar a bactéria, o micro-organismo vivo, você inativa esse micro-organismo. Você pode tirar ou inativar por calor, por exemplo, esse micro-organismo, e utilizar esse conjunto de metabólitos que foi produzido para matar o fungo, por exemplo, ou para promover o crescimento. E aí, uma vez me perguntaram, Manu, eu não estou achando produtos de metabólitos, mas aqui está falando que tem o bacillus e seus metabólitos. Eu falei, gente, todos os produtos vai ter o micro-organismo e seus metabólitos. Não dá para dissociar isso, né? Você sempre tem os metabólitos. Mas hoje, quando a gente fala de produtos à base de metabólitos, normalmente você inativa o micro-organismo para você ter aquele conjunto de metabólitos que vai exercer a função que tem que ser exercida, seja de promoção de crescimento, seja de controle de fungos, né? Ou de insetos. E qual que é a vantagem disso? Tempo de prateleira. Por quê? Um grande desafio de você trabalhar com organismo vivo é que ele morre. E é difícil você manter ele estável por muito tempo. Então, tem micro-organismos e micro-organismos. Às vezes, quando a gente fala, por exemplo, de bactérias, quando a gente fala de bactérias do grupo de bacilos, é um pouco mais fácil, porque ela produz o esporo, que é uma estrutura de resistência, e faça chuva, faça sol, o esporo vai estar viável, né? E ele vai ter o efeito ali no campo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma pseudomonas, que já existe no mercado, ou um rhizóbio, um bradyrhizobium, que são bactérias gram-negativas, elas, depois de um tempo, elas morrem, né? É muito difícil ter um tempo de prateleira muito grande. O mapa exige pelo menos 6 meses, então as indústrias formulam para que isso ocorra, mas ela pode morrer. E aí, quando a gente fala de metabólitos, você tem que estabilizar o metabólito, não as células. Você tem que garantir que aqueles metabólitos estão ali e não as células, só as células. Aí tem toda uma discussão de metabólitos, porque, por exemplo, a piracostrobina, que é um fungicida, né, muito conhecido, muito utilizado comercialmente, e é um químico. Ele é um metabólito isolado de um fungo. Então, se você pegar um bacillus que produz um metabólito que vai matar o fungo e isolar esse metabólito, aí na verdade, você está produzindo um químico à base do micro-organismo. Então, essa é a discussão, né? Até quando a gente utiliza metabólitos. Aí, as empresas que estão desenvolvendo produtos à base de metabólitos, a gente tem, inclusive, alguns projetos com isso, a gente vê que, na verdade, é um pool de metabólitos a ideia. Não é isolar um metabólito, não é isolar a piraclostrobina para matar, para ser um fungicida. Mas não é a piraclostrobina, porque a gente não está trabalhando com esse fungo, é outra molécula, mas é o conjunto da ópera, é o conjunto de moléculas ali que tem aquele efeito, certo? Então, essa é legal entender a diferença, né? A gente fala bastante de metabólitos, mas todo micro-organismo produz um metabólito. A vantagem de você vender o metabólito é que você consegue estabilizar de uma forma mais eficiente. Então, você tem um tempo de prateleira maior, provavelmente a eficiência maior, e você tem um pool de moléculas que estão agindo ali. Você tem que garantir pelo menos a mais abundante, um mecanismo de ação, mas tem inúmeros, é que nem um xarope que a gente toma, esses xaropes à base de extratos vegetais. Você tem vários compostos que estão sendo produzidos ali e estão fazendo aquele efeito. Então, acho que ainda tem muito a se estudar. Além dos outros, né, que eu falei, bactérias editadas, RNA de interferência, a gente tem um monte de novas possibilidades aí para serem lançadas.
Perfeita a sua colocação, professora, em relação à versatilidade dos micro-organismos, né? Muitas vezes a gente vê uma mesma espécie sendo direcionada para funções, digamos assim, diferentes no solo, na planta. Pegando o exemplo aqui de um bacilo subtilis, por exemplo, sendo utilizado para promotor de crescimento, ou como até um fungicida, a Pseudomonas flourescens aí direcionada para solubilização de fósforo ou até para efeitos inseticidas. Então a gente tem uma versatilidade desses micro-organismos muito rica. E você consegue falar para a gente um pouco de como que a gente consegue modular isso? Talvez modulando a questão da própria produção de metabólito, chegando a nível de cepa, né? Saindo ali da seara de espécie, indo para a seara de cepa, para a gente diferenciar realmente a função desses micro-organismos e a gente conseguir realmente ter melhores retornos no campo, pensando justamente nisso, né? Nessa versatilidade das espécies que a gente pode lançar a mão no campo e pensando realmente nesse modo de ação, no tanto raiz, folha, né, o próprio metabolismo da planta em si. Você tocou em vários pontos aí importantes, né? Então, o que eu queria ressaltar é, primeiro, nem sempre todo Bacillus subtilis é igual, né? Então, eu sempre falo, a gente somos todos Homo sapiens. O ser humano é a espécie Homo sapiens. Cada um tem seu jeitinho, cada um tem suas enzimas, cada um tem suas características. Bactéria é a mesma coisa, e fungo, né? Então, apesar de ser Bacillus subtilis, a cepa, da onde foi isolada, ela é única, né? Então, aquela cepa pode matar algum fungo, por exemplo, né? Tem vários fungicidas à base de Bacillus subtilis, por exemplo. E a gente tem, por exemplo, tem um exemplo de Bacillus thuringiensis, que ele quando fala BT, né, a gente pensa, mata a lagarta. Mas tem Bacillus thuringiensis da Exalc, que foi transferido para a AMP, inclusive, que ele não mata a lagarta. O CRI dele é fraquinho e, na verdade, ele promove crescimento. E aí, quando chegou lá no mapa, o mapa falou, não, que história é essa? Vocês estão querendo falar que o Bacillus thuringiensis promove crescimento? E aí foi feito um estudo de todo o genoma do micro-organismo, falando sim, ó, ele produz um CRI, mas esse CRI não mata a lagarta, foi feito os ensaios, e com base no genoma mostrava, ó, ele promove crescimento. E quais os mecanismos de ação? Aí o genoma é legal porque você consegue definir. Então, o que ele fazia? Produzia auxina, que é um fito-hormônio que induz a célula, então promove crescimento diretamente. Aí ele solubiliza fósforo. Então, o fósforo está no solo, mas ele muitas vezes está indisponível para a planta. Então, o micro-organismo muitas vezes produz ácidos ou enzimas que deixam esse fósforo disponível para a planta consegue absorver. Então, isso que eles chamam de biofertilizantes. Então, ele fornece o nutriente para a planta, seja o nitrogênio, né, Rhizobium, Bradyrhizobium, que fixa nitrogênio atmosférico, seja micro-organismos que solubilizam fósforo. E tem também micro-organismo que solubiliza potássio hoje. Então, tem alguns estudos de micro-organismos que o potássio está ali aderido à rocha do solo e você consegue disponibilizar esse potássio para a planta. E outros nutrientes também, né? Ferro, enfim. Então, os mecanismos de ação de promoção de crescimento são esses principalmente. Mas, se você controla um fungo ou uma doença, você também está indiretamente promovendo crescimento. E outro mecanismo também que é muito estudado é o que eles chamam de indução de resistência sistêmica. O que é isso, essa palavra, né? Difícil. Indução de resistência sistêmica é como se fosse uma vacina, né? Entre aspas, da planta. Então, a planta entra em contato com esse micro-organismo benéfico e ele ativa genes de defesa. Ele fala, opa, é um micro-organismo, deixa eu já ativar todos os genes relacionados a estresse, seja biótico, seja abiótico. Aí vem o estresse, seja um fungo, seja uma seca, pode ser tanto biótico quanto abiótico. Chega o estresse, ele já está pronto para se defender, a resposta é muito mais rápida.
aí você consegue, nessa resposta mais rápida, você também ajuda a planta a promover crescimento em diferentes condições de estresse, né? Então, existem vários estudos nesse sentido. E como você falou, né, o micro-organismo, ele é multifuncional. E hoje a gente quer produtos multifuncionais, né? Não dá para a gente ficar aplicando um monte de coisa junto. Então, a gente já quer um pacote que promova crescimento, que forneça o nutriente e que ajude a planta a se defender contra diferentes estresses aí, né? É isso que a gente normalmente busca hoje no mercado. Muito interessante saber, né, Manu, o quanto ainda a gente precisa, o quanto de possibilidades a gente tem, o quanto a pesquisa está evoluindo e o quanto a gente ainda tem que estudar, né, porque são diversas, né, as funções, dos micro-organismos. E isso é muito interessante porque e o que é importante também a gente lembrar que é uma interação que há, né, uma interação entre esses micro-organismos, né? Aqui a gente está falando de ação de um micro-organismo, né, de forma isolada, e ele sozinho já tem várias ações na planta, no metabolismo ou no solo, mas que ainda existe, né, uma interação muito grande entre esses micro-organismos, né? E no campo hoje, por exemplo, a gente observa hoje, né, o que é para falando da soja, né? A Embrapa ela recomenda a inoculação com bradyrhizóbio e a co-inoculação com azospirilo. E na maioria das fazendas, o que a gente observa é, às vezes, ainda acrescentando mais alguns micro-organismos ali no tratamento de sementes. Então, é importante também a gente estar atento, né, a essas interações, porque além da função do micro-organismo, ele interage, né, com aquele microbioma que está ali, como você disse, né, no solo, na semente. Com certeza. E quando a gente fala em tratamento de semente, eu sempre lembro de compatibilidade. Por quê? Muitas vezes a semente já vem tratada com algum fungicida, com algum composto, normalmente fungicidas, né? Inseticidas, dependendo do que for. E aí você quer colocar junto um micro-organismo. Muitas vezes eles são compatíveis, mas é preciso fazer esse teste. Então, quando a gente fala de químicos, a gente faz uma calda, pode misturar tudo e normalmente não tem tantos problemas. Mas quando a gente fala de biológico, isso é um grande problema. Então, a gente tem que sempre avaliar a compatibilidade do que você está utilizando. Às vezes você quer um fungicida que mata diferentes fungos fitopatogênicos, mas vai matar o fungo que você está aplicando ali. Você falou de bradyrhizóbio e azospirillum, que são bactérias, mas às vezes você pode querer colocar um tricoderma junto ali, né, em tratamento de sementes, e aí você coloca o fungicida junto e acaba matando. Mas outros compostos também podem ter incompatibilidade. Então você está gastando dinheiro à toa. Se você aplicar produtos que um inibe o outro, você não está aplicando ele, na verdade, né? Então, isso é super importante. Tratamento de semente, a gente sempre tem que ver essa parte de compatibilidade. E é claro que a gente busca, né, esses consórcios, que aí você tem o bradyrhizospirillum que fixa o nitrogênio e outro micro-organismo que tem uma função complementar. Então, é super interessante. Mas tem que avaliar essas combinações. As empresas, nos portfólios, eles já têm esses testes de compatibilidade, mas às vezes você busca de empresas diferentes e aí você não tem, e teria que ter um auxílio aí para ver essas compatibilidades, né? Bom demais, professor. Assim, ao longo da nossa fala aqui, você pontuou muito bem diversos benefícios que são promovidos pela utilização de biológicos, né, na agricultura. Mas a gente sabe também que existem alguns desafios no dia a dia, como você pontuou, né? Lembrar sempre dessa questão de compatibilidade. Você pode pontuar para a gente, né, além de se atentar à compatibilidade ali entre produtos químicos e biológicos, entre produtos biológicos diferentes, outros pontos de atenção que o produtor deve se atentar ali na safra, né, dentro da porteira, para que ele tenha sucesso na utilização desses bioinsumos? O manejo de bioinsumos é diferente do manejo de um químico, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Então, ele é vivo. Então, se você deixar ele ali no sol, ele vai morrer.
Então, esse é o primeiro ponto, isso é super importante. Então, quando me pergunto qual é o grande desafio de produtos biológicos? É manter ele vivo. Seja pela formulação, seja pela forma de aplicação, tempo de prateleira, tem diferentes gargalos ali. Mas você tem que manter ele para, quando a gente fala de não metabólicos, né, mas produtos biológicos, ele tem que estar vivo para desempenhar a função. E tem que estar naquela concentração específica. Não pode ter nem muito, nem pouco. A dose também é importante, né? A gente fala que o remédio e o veneno depende da dose. Então, se você colocar muito, você pode matar, assim como qualquer produto, né? Você pode matar a planta. Então, por exemplo, a auxina. A auxina é um exemplo clássico. Quando a gente fala de auxina, é promotor de crescimento, é benéfico para a planta. Mas o excesso de auxina, tem produtos herbicidas que são à base de auxina, mata a planta. Então, manter esses micro-organismos vivos e a dose correta é super importante para você ter eficiência do produto no campo. Como a dose é para todos os produtos, não só para os biológicos, né? Mas o desafio do biológico é que você tem incompatibilidade entre químicos, né? Dependendo das formulações, pode precipitar, pode inativar o micro-organismo vivo. É recomendado, normalmente, você aplicar numa hora mais, não só a pino, né? Numa hora mais que já tem umas 4 horas da tarde, que já está o sol mais tranquilo. Dependendo do micro-organismo, ele não sobrevive na superfície da folha, então ele morre também. Então, alguns são recomendados ser incorporados no solo, né, em suco de plantio. Então, esses manejos são super importantes para você ter a resposta ali do micro-organismo. Muito obrigada, Manu. Os desafios são muitos, né? Desde que o produto sai da fábrica, da formulação, até ele chegar na fazenda, né? Como você bem disse, é um organismo vivo e a gente tem que garantir a sobrevivência dele. E quando chega na fazenda, o produtor tem que cuidar, né, para que aquele produto não perca, né, a eficiência dele. Então, os desafios são muitos, e a gente percebe que os desafios são muito no sentido da formulação, de manter o organismo vivo, em tudo que a gente ainda tem que descobrir com relação a esses micro-organismos. E aproveitando, até gostaria de te perguntar, você que está à frente, né, de projetos inovadores de pesquisa, para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, quais são as perspectivas futuras, né? O que você observa de desenvolvimento futuro para que a gente caminhe cada vez mais, né, para uma agricultura sustentável e como que as bactérias promotoras de crescimento podem nos ajudar nesse crescimento e nessas inovações para o agro? Eu acho que biológico é o futuro, né? Na verdade, é o presente, mas quem ainda não usou vai usar. Por exemplo, nematicidas hoje são biológicos, né? A gente está falando de bactérias promotoras de crescimento, mas tem alguns campos que a gente já tem só biológicos. Tem já bastante pesquisa envolvida em bactérias promotoras de crescimento, tanto relacionada a nitrogênio, fósforo, potássio, quanto produtores de auxina. Eu acho que hoje o mais importante é você entregar o produto com qualidade, né, que faça esse desempenho. Tem alguns estudos de modulação de microbioma, então bactérias que favorecem um grupo específico dos micro-organismos que já estão ali no solo, que favorecem uma função, às vezes não é nem a espécie que é importante, mas é a função daquele micro-organismo no solo, né? Então, favorece bactérias fixadoras de nitrogênio, e aí você consegue fixar o nitrogênio ou induzir a resistência sistêmica em alguns casos. E eu acho que o caminho também é melhorar bactérias que já existem. Então, a gente tem hoje ferramentas como edição gênica. O que é edição gênica, né? Normalmente a gente usa, a ferramenta é o CRISPR, né? Edição gênica, você não insere nenhum gene na sua bactéria, mas você tira o gene é composto pelo DNA, nucleotídeos, A, T, C, G. E se você tirar um nucleotídeo, ele é inativado. Você não está inserindo nada.
Então, isso que é uma bactéria editada. Então, por exemplo, o que já existe hoje? Não no Brasil, mas já existe no mundo. Bactérias editadas para fixação biológica de nitrogênio. Por quê? Quando a bactéria percebe que tem nitrogênio no ambiente, para que ela vai gastar energia fixando nitrogênio? Ela não vai fixar o nitrogênio. Então, tem uma bactéria editada que ele desligou esse gene que percebe o nitrogênio do ambiente. Então, ela vai sempre fixar nitrogênio. Então, você aumenta a eficiência, por exemplo, de fixação biológica de nitrogênio. Isso já existe. Mas é uma Klebsiella, é uma bactéria patogênica, e é uma empresa norte-americana, então, por que não fazer algo parecido com bactérias que a gente tem aqui já utilizadas comercialmente, né? E a legislação para bactérias editadas não é bactérias geneticamente modificadas, né? Então, você não pode ter um micro-organismo geneticamente modificado liberado no campo. Mas, está se discutindo ainda, né? Mas bactérias editadas, como não são classificadas como geneticamente modificadas, podem sim ser utilizadas. Então, são ferramentas que a gente consegue melhorar o que já existe. Eu acho que a gente tem muita gente trabalhando com diferentes micro-organismos. Acho que vai chegar muitas espécies novas, né? A gente tem projetos aí com espécies que ainda não estão no mercado, então com modos de ação complementares ao que já existe, mas também melhorando o que já existe, entendendo. O desafio não é a técnica a gente já tem o protocolo. O desafio é entender aonde você vai mexer e o que vai resultar essa edição, né? Esse é o grande desafio. Então, por isso que a gente precisa de muita pesquisa, a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa se associar com universidades, às vezes até outras empresas, para desenvolver um produto que entregue valor, né? Que entregue resultados para o campo, que aumente aí a produtividade das diferentes culturas. Perfeitas suas colocações, professora Manuela. Acho que o mais importante é a gente explorar o máximo possível desse assunto, levar essas informações para o campo e o produtor ter ainda mais segurança de que os biológicos vêm aí como realmente uma ferramenta, né? Uma ferramenta para a gente produzir mais, uma ferramenta para a gente alcançar patamares maiores de produtividade e principalmente produtividade em cima de uma produção sustentável, né? Então, eu sou particularmente apaixonada por esse tema e falo com muita felicidade mesmo, né, da gente poder levantar essas discussões e trazer informações relevantes, como você trouxe aqui para a gente hoje, de que os micro-organismos são um mundo a ser explorado, né? A gente já tem bastante coisa, tem bastante conhecimento, mas pensando no que ainda tem por vir, é um mundo a ser explorado. Então, cada vez mais que a gente trazer essas informações, trazer pessoas que entendem do assunto como você para levar essas informações para o agricultor, a gente vai estar realmente evoluindo junto aí na agricultura. Queria agradecer você por ter aceito aí o nosso convite, estar com a gente hoje e estar falando desse tema tão relevante, tão importante para nós. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer falar de bactérias promotoras de crescimento e do pouquinho que a gente trabalha aí ao longo do tempo. Eu só esqueci de contar uma história. Eu sempre gosto de contar uma história de como que eu comecei a trabalhar com essas bactérias promotoras de crescimento. A história veio do meu orientador de mestrado, que é o Wellington Luiz de Araújo, e depois ele foi meu supervisor no pós-doutorado. Ele, na época, não tinha métodos de sequenciamento. Ele isolava os micro-organismos em diferentes meios de cultura na placa de Petri. E aí ele estava estudando diversidade microbiana de micro-organismos em pomar de citros. Então, ele tinha tangerina, diferentes variedades. E aí, na época, lá, 2000, o grande problema dos citros era a Xylella fastidiosa, que era um patógeno, uma bactéria patogênica que entupia o vaso do xilema e aí causava a CVC, que é a clorose variegata dos citros, a ponto que ficava amarela e morria. E aí ele percebeu que no meio do pomar tinha plantas sadias. E aí ele foi ver, tinha Xylella fastidiosa, mas não manifestava a doença. E aí ele ficou intrigado e falou, gente, como assim? A gente tem o mesmo manejo,
a mesma variedade, os mesmos produtos utilizados, o mesmo solo, só que uma planta tem a bactéria e manifesta a doença, e a outra planta do lado tem a bactéria e não manifesta a doença. Qual que é o que pode estar de diferente aí, né? E aí ele fez um isolamento de diferentes plantas, né? E aí ele percebeu que tinha nessas plantas que não manifestava a doença, que é uma planta saudável, que tinha um alto número de um gênero de bactéria que chama Metilobacterium. E aí ele falou, nossa, será que essa Metilobacterium não está inibindo a Xylella fastidiosa? E aí a gente fez vários experimentos in vitro, em plantinhas, e viu que sim, que a Metilobactéria inibia Xylella fastidiosa. Elas competiam por nutrientes, estavam ali no mesmo local, e ela inibia a Xylella fastidiosa. E além de inibir a Xylella fastidiosa, ela promovia crescimento no campo. E aí, ano passado, em 2024, se eu não me engano, lançou um produto à base de Metilobacterium, né? Então, que promotor de crescimento, relacionado à fixação biológica de nitrogênio. Então, eu falei, tá vendo? É isso, a gente tem que observar as relações que existem na natureza para poder usar em benefício, né? Para a gente conseguir aumentar a produtividade do campo. Então, essa é a historinha de como eu comecei a trabalhar com bactérias promotoras de crescimento. Muito obrigada, Manuela, por compartilhar seu conhecimento conosco, por contar a sua história, como você iniciou a pesquisa com os micro-organismos e esse olhar para a natureza e como a planta responde, como o solo responde, é um dos valores da ICL e nós chamamos esse valor de biomimética. E a ICL tem esse valor muito forte dentro da companhia, que é olhar para a natureza e trazer as soluções para o campo. E é muito bom ouvir isso, porque vem ao encontro com um dos nossos valores. E muito obrigada mais uma vez por compartilhar seu conhecimento conosco, por falar desse mundo, né, encantador que é os micro-organismos, as bactérias promotoras de crescimento. Muito obrigada, Ana Flávia, por participar dessa conversa conosco e muito obrigada aos ouvintes por disponibilizar o tempo e aprender junto conosco aqui em mais um Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.